Nós queremos dar as boas-vindas a todos os amados irmãos e os nossos amigos hoje à noite. É para nós realmente um grande privilégio tê-los conosco nessa noite, que a palavra do Senhor possa mesmo vir com autoridade, com a clareza, e que cada um aqui receba mesmo uma bênção espiritual nas suas vidas. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Gostaria de fazer uma leitura em Mateus, capítulo 24, iniciando no verso 35 ao final do verso 39. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 35. Diz assim a palavra do Senhor: Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Oremos. Senhor, nós te louvamos, Pai, já cantamos e entoamos louvores ao teu nome, que é digno realmente de nosso louvor e de nossa adoração. E agora, Pai, estamos diante da tua palavra, que é a verdade. Como o Senhor mesmo disse, passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Que hoje à noite, Pai, ela venha mesmo cheia de graça e de verdade, clara e simples, Senhor, e que seja mesmo de fácil entendimento. E para isso nós precisamos e pedimos que o Espírito Santo da verdade, Ele que é o autor da palavra, venha mesmo, Pai, ser o nosso professor nessa noite, revelando as coisas que a Ti pertencem aos nossos corações, nos livrando de erro, Pai, e coisas de homem, mas que seja mesmo a Tua palavra, e que cada coração aqui, Pai, receba o alimento espiritual, receba mesmo, Pai, a edificação para as nossas vidas. E também, se há entre nós alguém que ainda não tem a salvação do Senhor, seja hoje o dia aceitável, Pai. Faz conforme a Tua vontade. Nós entregamos esse culto e cada pessoa aqui em Tuas mãos. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar, amados. Já há algum tempo nós temos tratado sobre a vida de Jesus Cristo. Nós falamos da sua vinda, do seu nascimento. Nós temos tratado da sua vida, do seu ministério. E também agora entramos na sua volta. Ele prometeu que voltaria. Senhor Jesus, ainda nessa terra, antes de morrer, antes de voltar ao céu, ele tratou do assunto que é mesmo, chamamos a escatologia, as coisas futuras, as coisas que hão de acontecer. E Jesus falou claramente com os seus discípulos. Ele prometeu, é uma promessa dele, né? Nós acabamos de ler que as suas promessas, elas são fiéis e elas são verdadeiras. A sua palavra, como ele diz aqui, pode passar o céu e a terra, mas as suas palavras, elas não passarão. E Jesus prometeu que voltaria. Em João capítulo 14 e versículo 1, ele diz: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora,
eu não vos teria dito, mas vou preparar-vos lugar. E quando for, e ele já foi, e preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, porque o meu desejo, a minha vontade é que onde eu esteja, estejais vós também. Então eu acredito, né, nas palavras de Jesus Cristo. E é bom, e eu tenho falado aos irmãos e aos amigos que, mesmo que você não acredite, né, em relação à segunda vinda, é um assunto concernente que, independente de você acreditar, independente de você aceitar, está mesmo intimamente ligado com a sua vida, com a sua eternidade. E é bom que nós saibamos do futuro, né, o que vai acontecer. E em relação à segunda vinda, também nós temos mostrado que há muitos, não é, que negam, há muitos que negam deliberadamente que Jesus não vai voltar. Acho que é uma ilusão, é uma fantasia, é uma ficção, e outros até, mesmo no meio da igreja professa, falam, né? E tem, no mínimo, aí 4, 5 linhas de pensamento, de interpretação da palavra de Deus. Causa muita confusão, já causou muita divisão entre igrejas, entre irmãos, entre denominações, mas nós assim nos propusemos a falar aquilo que a palavra de Deus diz, ou seja, a vinda do Senhor Jesus Cristo. A segunda vinda de Jesus Cristo não é motivo de divisão, né? Não é motivo de confusão, mas a palavra de Deus descreve como a bendita esperança. É a bendita esperança dos que estão aguardando, é motivo de, como nós acabamos de cantar, alegria, né? Felicidade, e não de confusão. Aliás, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o versículo 18, ele diz o quê? Que a segunda vinda é um motivo de consolação, né? Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, irmãos e amigos, nós nos propusemos a dizer não o que os homens dizem, não os que os homens interpretaram, mas o que está escrito, né? As palavras de Jesus Cristo, as palavras mesmo dos apóstolos que foi entregue pelo próprio Deus a eles. E o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e o próprio Jesus falam claramente nas Escrituras, né? Como seria essa vinda, quando seria, para quem seria. Então nós estamos mesmo olhando isso. E no domingo passado, nós assim estabelecemos essa base, né? Nós iríamos tratar de acordo com a palavra de Deus. E devagar, porque é um assunto assim que pode causar complicação, mas nós queremos simplicidade. E temos que ter muito cuidado, né? Porque em se tratando de segunda vinda, o próprio Senhor Jesus disse, olha, virão muitos e enganarão a muitos. Virão muitos escarnecedores e enganarão a muitos, duvidarão, né? Pedro, olha o que diz aqui em 2 Pedro, no capítulo 2 Pedro capítulo 3, só para relembrar, não é? 2 Pedro capítulo 3 e o versículo 4, né? Versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Que conversa é essa, né? Prometeu, mas olha o que está acontecendo, né? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, o mundo é o mesmo, né? Continua na mesma pisada. Não, essa coisa aí, né? Não é bem assim, não.
Mas olha o que diz aqui o verso 5. Porque deliberadamente esquecem que ao longo do tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus. E há os enganadores, os escarnecedores que duvidam, né, da palavra de Deus, negam que esse mundo ele não foi criado pela palavra de Deus, né? Falam que houve aí um início, uma explosão, e foi juntando, foi fazendo aquilo tudo e tal, e é o que é, né? Essas teorias. Mas aqui diz que os céus e a terra surgiram através da palavra de Deus. Deus disse, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, e para mim basta. Diz aqui, olha, pelas quais, verso 6, veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Muitos negam, né? Até que houve um dilúvio nessa terra. Nós acabamos de ler a história. Mas o Pedro diz quem são eles? São os escarnecedores, os mentirosos, os enganadores, que deturpam a palavra de Deus. Né? O que ele diz aqui, olha, no versículo 14, por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, Pedro está tratando aqui nesse capítulo sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. E ele diz, sobre estas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar acerca desses assuntos, né? Pedro aqui está ratificando as palavras de Paulo, apesar dele dizer que acerca desse assunto, Paulo escreveu coisas difíceis de entender, né? Como ele diz aqui, olha, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os instáveis deturpam. E, como diz aqui, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, irmãos, não vamos fazer elucubrações, né? Ilações, mas vamos olhar o que está escrito, porque a tua segurança e a minha é assim está escrito. Assim diz a palavra de Deus. Não importa que haja uma falta de entendimento, de compreensão ou de coisas difíceis, mas está escrito, lê e acredita, né? O próprio Pedro, cheio do Espírito Santo, olha, ele reconheceu, o Paulo escreve coisas que é difícil de compreensão, mas, né, não é nada da cabeça de Paulo, mas o Espírito Santo assim o revelou. Não é lembrar que Paulo teve o privilégio de ser arrebatado ao terceiro céu, como ele diz, e viu, né? Ouviu e foi revelado a ele coisas inefáveis a respeito das coisas celestiais. Então, nós não podemos, né, ignorar, nem tampouco achar que por nós não entendermos, criticar ou negar as Escrituras, como muitos fazem, né? Então, irmãos, a nossa segurança nesse assunto é assim está escrito, porque a segunda vinda é motivo de alegria, é motivo de esperança, é motivo mesmo de consolação para o povo de Deus. Mas, né, quando isso vai acontecer? Era mesmo uma pergunta dos discípulos. Eles reunidos com o Senhor Jesus, volte aqui em Mateus, no capítulo 24, Jesus vai tratar, né, de assuntos futuros. Então, diz aqui, olha, Mateus capítulo 24, e o versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando
quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrar as construções do templo. Maravilha de obra, né? Uma obra grandiosa. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, na intimidade ali, né? E em particular lhes pediram, lhes perguntaram. E eles fizeram essas 3 perguntas aqui ao Senhor Jesus, né? Bem claro. Dize-nos quando sucederão estas coisas, quando vai acontecer isso, né? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E Jesus assim vai carinhosamente falar a respeito dessas coisas, né? Então ele diz aqui, olha, ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E nós paramos aqui semana passada, irmãos, e tratamos sobre os enganadores, não é? Sobre os escarnecedores, aqueles que negam, porque a vinda de Jesus Cristo, ela é iminente. Nós vamos ver e nós cantamos que os sinais, né? Os sinais da sua vinda já se mostram cada vez. E o inimigo, o seu inimigo, o inimigo das nossas almas, ele não quer que você tenha conhecimento, não tenha esclarecimento. É o que aconteceu com o povo, né, que nós lemos, que pereceu no dilúvio. Porque eles não perceberam, não estavam percebendo as coisas espirituais, os acontecimentos. E a Bíblia diz que só quando abriram os olhos, né, Noé já tinha entrado na arca. Deus fechou a porta e diz que todos, sem exceção, pereceram. E assim Jesus falou: será da mesma maneira, pré-vinda, né, na vinda do Filho do Homem. Então tem que ter muito cuidado com os enganadores, com os escarnecedores que deliberadamente negam. Nós vimos, né? E até no próprio meio da igreja professa, há muita mesmo confusão, ensinos até errados, que tem causado decepção. Houve um homem, semana passada eu falei, William Miller, né, César? Depois no final eu falei George Miller, né? Mas é William Miller, né? Guilherme, um pastor batista na América que, olhando as Escrituras, lendo as Escrituras, e é notório, irmãos, a vinda de Jesus Cristo na palavra de Deus. É um assunto especial, não é um assunto mesmo que tem que ser tratado, tem que ser pregado. E muitas igrejas negligenciam a respeito da segunda vinda. E nós nos propusemos, né, pelo menos uma vez no ano, tratar sobre a segunda vinda. Há mesmo homens, mulheres que, mesmo da igreja, não têm interesse, não sabem por quê. A igreja não prega. Mas esse homem, William Miller, né, ele, olhando as Escrituras, começou a tratar desse assunto na América, né, nos anos de 1830, 40, por ali. E despertou o grande avivamento, né, o advento da vinda de Jesus Cristo. E pregou, e falou, e o povo se interessou, e milhares de pessoas assim, né, os seguiram. Mas infelizmente esse homem, né, marcou uma data. Infelizmente, porque é um erro até primário, né? Porque nem o Jesus Cristo sabe,
Não é o que nós lemos aqui, olha, em Mateus capítulo 24 e o versículo 36. É Jesus falando, meus irmãos. Ele diz o seguinte, olha, Mateus 24, 36. Mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. E o pobre, podemos dizer assim, né, do Guilherme Miller, marcou um dia que Jesus Cristo ia voltar. Como é que ele sabe, né? Ele esqueceu de ler, mas ele leu as Escrituras, Daniel, e fez uns cálculos e tal, mas marcou uma data. Mas aqui diz, né? Ninguém sabe. E olhe, nem os anjos do céu, que estão na presença de Deus a todo momento, os anjos que estão no céu não sabem. E mais ainda, olha, nem Jesus sabe, nem o Filho sabe. Porém, diz aqui, senão somente o Pai. Isso é de exclusiva autoridade de Deus. Jesus não pode mentir, não é? Rapidamente, veja Atos capítulo 1, só para confirmar isso. Quando Jesus Cristo ele ressuscitou e andou depois de ressurreto, 40 dias nessa terra aqui, né? Atos capítulo 1, diz aqui, olha, no versículo 2, é o Lucas escrevendo e relatando ao Teófilo as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, né? Com muitas provas incontestáveis. A ressurreição é um fato. E tem provas incontestáveis. Aparecendo-lhes durante 40 dias, esteve Jesus com os discípulos, falando as coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual ele disse, e de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos dias depois destes, né? Então, mais uma oportunidade. Os que estavam reunidos com ele lhes perguntavam, né? Senhor, olha a pergunta, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Tu vais restaurar a nação, o reino que estava mesmo sob o domínio dos homens, né? Olha o que diz Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Então há uma coisa que só Deus sabe, irmãos, quando Jesus vai voltar. Mas Jesus, ele deu e deixou os sinais, né? As evidências de quando isso iria acontecer. Então, voltemos aqui para Mateus no capítulo 24. E aqui Jesus responde, né? Os discípulos perguntaram: que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Irmãos, as Escrituras nos mostram, né, claramente que os sinais da vinda de Jesus Cristo já estão, e ele mesmo citou. E eu classifico assim em quatro vamos dizer assim, 4 blocos, né? Os sinais da vinda de Jesus Cristo. O primeiro seria como estaria, né, as condições do mundo em que vivemos, as condições da terra, naturais, da natureza, dos acontecimentos referentes ao mundo. O segundo grande sinal seria como estariam os homens
a raça humana vivendo nesse mundo em que nós estamos. A terceira evidência seria como está a igreja de Jesus Cristo andando e vivendo nesse mundo, né? E a quarta evidência é como estaria a nação, o povo de Israel nesse mundo. 4 evidências em cima dessa abrange tudo mesmo os sinais da vinda de Jesus Cristo. Então, vamos ver aonde a gente vai chegar, né? Mas como estaria mesmo o mundo, a natureza, as coisas desse mundo? Irmãos, nunca esqueçamos que um dia foi Deus que criou os céus e a terra, né? Criou perfeito, em perfeita harmonia, e o diabo entrou e com o pecado mesmo essa terra foi afetada, né? Com a queda do homem, a Bíblia diz que Deus amaldiçoou a terra, e essa terra hoje sofre as consequências do pecado. Se você vê aqui em Romanos, no capítulo 8, Romanos capítulo 8, e no versículo, Romanos capítulo 8, e o versículo 20, diz assim, olha, Romanos 8, 20. Pois a criação de Deus, está sujeita à vaidade, né, ao pecado, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quando o inimigo, o diabo, né, venceu assim, e o Adão, o homem caiu, entregou a ele a autoridade de toda a criação que Deus tinha lhe dado. E aqui a terra, por consequência, né, sofreu mesmo essa queda. E diz, olha, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação, ela será redimida do cativeiro da corrupção e da liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos, é interessante, né? Será que você sabe dessas coisas? Mas Paulo diz que nós sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então, irmãos e amigos, né, a própria criação, ela geme e suporta angústias até agora. E o homem tem contribuído muito, né, para aumentar. E Jesus vai falar dessas condições que se encaixam mesmo perfeitamente até nos dias em que nós estamos vivendo. Volte lá para Mateus capítulo 24 e o versículo 5, quando Jesus diz assim, né, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mas veja, né, esse mundo como ele estaria, e já está, né, gemendo, sofrendo angústias. E aqui diz o Senhor Jesus, olha, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas aqui tem um detalhe, né? Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. E aqui tem uma coisa interessante também, importante salientar. Porém, veja, tudo isto é o princípio das dores. Esse princípio das dores aqui é o princípio das dores de parto, né? Como que alguém, quando vai dar à luz, né, há as dores do parto. As dores, quem é mulher aqui sabe muito bem, né? E eu acompanhei, pelo menos já foi 2 barrigadas, né? Eu vi como era,
Simone estava já nos últimos dias, né, Aline? Daqui a pouco a Aline vai sentir. Começa a dar o sinalzinho, aquela dorzinha, né? Aí para. Aí daqui a pouco, aí dá outra dorzinha, né? Aí para. E vai, e vai. Com a aproximação do nascimento, essas dores vão se intensificando, né, doutora Sara? E vai cada vez mais o útero comprimindo para expulsar. É esse tipo de dor que Jesus está falando. É só o princípio das dores. Veja Lucas, no capítulo... Lucas 21, 7. Vamos lá, olha. Perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, irmãos, a gente para, não é? E verifica o que está acontecendo nesse mundo. Guerras, revoluções. Diz, não vos assusteis, pois é necessário primeiro que aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, haverá grandes terremotos, né? Olha, epidemias. O que mais tem acontecido nesses últimos anos são epidemias, irmãos. Agora mesmo o mundo, o nosso Brasil, né, está em epidemias. Diz aqui, olha, fome em vários lugares. E olha essa palavra aqui, coisas espantosas acontecendo. Coisas espantosas estão acontecendo nesse mundo. Coisas que era inimaginável ver, né? Ouvir, falar. Está acontecendo. Agora mesmo, né? Esse mundo sofrendo as dores de parto, angústias. E diz, olha, haverá também grandes sinais nos céus. Então, irmãos, o homem tem mesmo ajudado, né? Claro que Deus está no controle, mas a acelerar a natureza com as devastações, as mudanças climáticas, aonde locais que era neve hoje está a quintura e vice-versa. Está tudo mesmo bagunçado, o clima, as plantações, tudo mesmo, a natureza gemendo dores, a insegurança, né? Tudo isso nós estamos vendo nesse atual mundo. Mas veja bem, Jesus disse, olha, não se engane, né? É o princípio das dores, é necessário que tudo isso aconteça. E é só ver os sinais da natureza, dessas coisas tudo acontecendo. Mas a segunda coisa, né, que eu queria mesmo tratar hoje à noite, não só isso, mas como estariam os homens vivendo nesse mundo? Como estariam? Por isso que eu fiz questão de que o Carlos lesse como foi nos dias de Noé, porque aqui em Mateus, né, capítulo 24, e o versículo 37, Jesus dá outro sinal. É bem claro, né? Outra evidência. E ele diz assim, olha, Mateus 24, 37. Por quê? Aliás, pois assim, como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Como foi os dias de Noé? E nós vimos, né? O mundo, a maldade do homem, era mesmo
o coração do homem inteiramente mau, corrompido, a maldade imperava na face da terra. Os desígnios do coração do homem eram inteiramente para o mal. E aqui Jesus diz, olha, assim também, né? Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam e bebiam, eles casavam e davam-se em casamento. Diz mais, né? Olha, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E agora sim, é Lucas 17, 26. Era essa parte que eu queria mostrar para os irmãos, né? Lucas capítulo 17 e o versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Vejam, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Irmãos, é o seguinte, né, e meus amigos, os homens, eles não estão percebendo a sua vida cotidiana, as suas ações, os seus trabalhos, né, as suas preocupações de comer, de beber, de casar, de se dar em casamento, de construir, de edificar, os seus afazeres pessoais, né, as necessidades. E isso tem tirado muito a visão das coisas celestiais, as preocupações. Não, nós vivemos numa época em que ninguém tem tempo, né? Ninguém tem tempo, não tem tempo para nada, falta tempo, né? E isso aí, irmãos, é uma corrida, é uma loucura, e o inimigo é muito interessado nessas coisas, não quer que nós não percebamos. E muitos, né, assim como Jesus falou, aconteceu nos dias de Noé. A maldade do homem se imperava mesmo na terra e não perceberam. Veja o que diz aqui em 2 Timóteo. 2 Timóteo descreve mesmo o homem, né? E até dos nossos dias. 2 Timóteo no capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3 e o versículo 1. Veja bem. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Não é verdade, irmãos? Nós estamos vivendo tempos difíceis, em que esse mundo está uma bagunça, né? As autoridades mundiais tentando resolver problemas dos seus países, problemas locais e problemas internacionais. Há mesmo uma confusão de religiões, de economia, de doenças. Está mesmo esse mundo uma salada, né? Está uma confusão. E aqui diz, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, e muito difíceis, né? E aqui diz, olha, pois os homens, o culpado disso, né? Os homens, o seu pecado, e diz aqui, olha, pois os homens serão, e esse tempo chegou, né? Serão muito mais. Paulo diz aqui, olha, egoístas, o egoísmo impera, é tudo ensinado para o eu, sou eu posso, né? Eu venço, eu isso, eu aquilo outro, é tudo, eu sou o centro. A centralidade
é no homem, é o egoísmo, nada com o próximo, muito menos com Deus, né? As pregações são egocêntricas, antropocêntrica, né? Tudo é o homem, sou eu. Egoísmo impera. Está aqui, né? Serão egoístas, avarentos. A avareza, irmãos, é uma competição desenfreada, né? As igrejas estão dizendo que você tem que ser próspero, tem que ser empresário, tem que ser rico, tem que prosperar, e cai numa avareza, numa corrida de ratos. Os homens querem mais, muito mais, né? Isso até no meio das igrejas. A avareza, jactanciosos, né? Gabosos, cheios de si. Diz mais aqui, arrogantes. A arrogância impera, irmãos, nos nossos dias. Blasfemadores, homens e mulheres que blasfemam de Deus, não têm temor a Deus, né? Tratam Deus como uma coisa qualquer, negam a existência de Deus, enfim, homens que são blasfemadores. Diz aqui, olha, desobediente aos pais. É uma característica dos últimos dias, a desobediência aos pais, não é? Não existe mais respeito, não existe mais temor à autoridade do pai e da mãe instituída por Deus. Não tem mais, não é? Nós lemos jornais, vocês assistem televisão, os absurdos que os filhos fazem com os pais, não é? Total mesmo, falta de desobediência aos pais, ingratos, ingratidão, irmãos. Nesse mundo é muito difícil você ouvir um muito obrigado, né? Venha a nós, parece que é obrigação fazer. Não é não, nós temos que ter gratidão. Ingratos, os homens são ingratos, né? Diz aqui, olha, irreverentes, falta mesmo de reverência, não tem mais temor. Nós vamos ver agora, o nosso país vai ser entregue nesses dias ao diabo, né? Aliás, já está. Mas as autoridades do nosso país, elas vão entregar a chave da cidade a um rei chamado Rei Momo. E ele vai reinar durante até uma semana aí, onde as pessoas vão totalmente ser irreverentes. A festa da carne, da carnalidade, onde vai imperar o pecado. Muitos, vejam as estatísticas, né, vão morrer. Muitos vão ser jovens, vão ser perdidos nas drogas, na bebida, na cachaça. Jovens vão ser estrupadas. A taxa de natalidade vai aumentar vertiginosamente, né? Os homens que trabalham em hospitais vão provar essa irreverência, o destemor de Deus. E aqui diz, né? Desafeiçoados, sem feições nenhumas, implacáveis. Irmãos, implacáveis os homens são. Tem gente matando por causa de R$1, né? Por causa de alguém que olhou feio, alguém que deu um tranco no trânsito. Implacáveis, cheio de ódios, né? Não tem mais, falta mesmo as coisas que esse mundo até viu. Educação, é muita coisa, né? Diz aqui, olha, caluniadores, mentirosos, e a Bíblia diz, sem domínio de si. Sem domínio de si. A Bíblia diz que o homem que se faz, né, amigo do mundo, das coisas do mundo, torna-se um inimigo de Deus. Um inimigo de Deus. Diz aqui a palavra, sem domínio de si, né? Cruéis, crueldade. Irmãos, coisas cruéis nesse mundo têm acontecido. Coisas, nós sabemos notícias, né? Aí nesse mundo, o que está acontecendo no Oriente Médio,
Os homens estão matando as pessoas, as crianças, fazendo escravos, coisas terríveis, a crueldade mesmo, imperando aos nossos olhos, perante as grandes nações, as potências, e ninguém faz nada, né? Cruéis, diz aqui a Bíblia. Antes, amigo dos prazeres, vem falar e vai falar de Cristo. Vai falar que a pessoa está indo para o inferno, se continuar na prática que está, você está até arriscado a morrer, né? Mas graças a Deus que Deus levanta os seus. Diz antes amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então, tem que ter muito cuidado, né? O alerta, os sinais. E aqui o Senhor Jesus disse, olha, vede como foi. Volte lá a Mateus capítulo 24. Como foi nos dias de Noé, onde os homens, onde o coração dos homens, o irmão leu, né? Era o seu desígnio totalmente para o mal. E Deus disse que ia dar cabo, e deu. E é o que ele diz aqui, olha, verso 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, estavam preocupados, né, com as suas afazeres, com as suas coisas pessoais. E não, verso 39, o perceberam. E não o perceberam. Esse que é o perigo, né? E hoje à noite nós estamos aqui alertando. Deus usou Noé, a Bíblia diz, né? O meu espírito não ficará para sempre no homem, mas será 120 anos. E esse homem Noé, a Bíblia diz que nós lemos, achou graça diante de Deus, porque no meio da sua geração, ele era um homem justo, um homem fiel, que temia a Deus. E ainda hoje, irmãos, Deus tem deixado as suas testemunhas, né? Homens fiéis, no meio da sua geração, desse que nós estamos vivendo, que ainda acreditam na palavra de Deus. E estão mesmo pregando a salvação. Uma arca, não é? Como Deus diz, Noé, prepara para ti uma arca, pela qual salvarás tu e a tua família, e ela será para a condenação daqueles que não acreditam. E eu lembro do nosso pastor que ele dizia, o velhinho ficou lá 120 anos trabalhando, né? E pregando. 120 anos avisando que Deus ia destruir esse mundo com água. E eles não acreditaram, zombaram. E é hoje que está acontecendo. A gente prega muitas vezes, isso é conversa, isso não vai acontecer não, né? Mas aqui a Bíblia diz, não perceberam, senão quando veio o dilúvio. Noé entrou na arca, nós vimos, Deus fechou a porta, e aí ele abriu as comportas do céu, né, e da terra, e choveu copiosamente, 40 dias e 40 noites, e não escapou ninguém. Todos pereceram, diz aqui, não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. E assim também, da mesma forma, será a vinda do Filho do Homem. Nós vamos parar por hoje, né? Mas os sinais da sua vinda já se mostram cada vez. Como estaria mesmo o mundo? Nós vimos, irmãos, uma angústia, né? Dores de parto. Como estariam os homens vivendo nesse mundo? A maldade, a falta de temor a Deus, o pecado imperando. E aqui diz, né? Não perceberam, mas quando viram, né, a vinda do Senhor Jesus, quando virem, aqui diz, vão perecer. Não vai ficar nenhum. Por isso que o Ronaldo falou, né, alertou. Para muitos a segunda vinda vai ser de consolação, de esperança, mas para muitos será de perdição. E hoje à noite, será que tem alguém aqui
que ainda não tem essa segurança da salvação, que não está percebendo o que está acontecendo, tenha muito cuidado, porque Jesus vai vir, né? E antes que Ele venha, eu dou um conselho, né? Confia nessa palavra, entrega a sua vida a Ele. Ele é a arca da salvação. E muitos que já confiaram, hoje estão mesmo esperançosos, aguardando até com ansiedade a vinda do Senhor Jesus. Que Deus possa mesmo nos ajudar, né? Pai, eu te louvo, Senhor, e nós assim queremos exaltar e engrandecer o teu nome e mostrar, Pai, que o Senhor é a verdade, que a tua palavra é a verdade e que o Senhor vai voltar a esse mundo e oferece, Pai, o presente, o dom da salvação, a arca da vida eterna, que é a salvação em Cristo Jesus. Mas, Pai, muitos não estão interessados, muitos não estão percebendo, porque estão preocupados com os seus afazeres pessoais. Tem misericórdia, Pai, e assim dá mesmo, abre o entendimento, abre mesmo, Pai, entra mesmo com a luz e não permita, Pai, que alguém não seja, aliás, que alguém seja enganado pelo inimigo das nossas almas. Mas, assim como Noé, que preparou uma arca, o Senhor já tem preparado a salvação para aqueles que acreditam, aqueles mesmo que confiam no Senhor. E o Senhor nos dá a vida eterna e nunca mais entrarão em juízo, nunca mais perecerão, mas passaremos da morte para a vida. Ajuda alguém hoje à noite, assim, Pai, que a tua volta seja motivo de alegria, de esperança e não de condenação. Aceita nossa sincera gratidão e eu entrego mesmo cada vida preciosa aqui em tuas mãos, para a honra e glória do teu santo e bendito nome. No nome de Jesus, amém.